Você já se pegou impaciente com seus filhos ou com seu parceiro, mesmo sabendo que eles não merecem aquilo? A verdade é que viver junto exige muito mais do que amor, né? Exige presença, prática, paciência. E Uhum. hoje, com esse vídeo, a gente quer ensinar para vocês, trazer aqui algumas práticas que colaboram, né, para a gente cultivar a paciência dentro do lar, né? Sim, Como a gente ser melhor com nossos parceiros, com nossos filhos e com a gente mesmo, né? sim, Que a gente precisa de paciência conosco mesmo é também. importante. Então vamos lá? Práticas que contribuem com a nossa paciência dentro de casa. Vamos por tópico, amor? Vamos. Bom, o primeiro tópico é entenda o que esgota a sua paciência. Importante, né? Eu acho que a gente reagir a isso é muito mais sobre como a gente está com nós mesmos, né? Como Uhum. nós estamos com nós mesmos, do que o outro vem a fazer, Sim. né? Então, se a gente teve uma noite mal dormida, se a gente dormiu mal, se uma rotina do trabalho foi muito puxada, às vezes a gente chega em casa esgotado já, né? Uhum. Sem paciência. Sim. Ou até mesmo se às vezes a gente quer controlar tudo, Uhum. né? Quer ser uma pessoa controladora, isso traz uma sobrecarga mental muito grande, né? Muito. E às vezes a gente acaba estourando por qualquer baboseira, Sim. né? Então a gente entender o que faz a gente se esgotar, né? Se a gente percebe que a gente está sem paciência por conta de uma noite mal dormida, ou se é por conta realmente de uma rotina puxada, a gente tem que perceber isso antes da gente trazer para casa, né? Porque a Uhum. nossa família, nossa esposa e filhos não tem culpa do que a Sim. gente passou, apesar de que a gente resolve tudo isso juntos, Sim, né? sim. Mas ninguém tem culpa do que você está sentindo. Por isso que eu Não. falei, é mais o que você sente do que o outro sente, né? Sim. Eu acho que uma coisa que se encaixa aí também é a idealização, né? A gente tem uma ideia de como a gente quer que o outro reaja a você, ao que você faz, ao que você está sentindo. E não é assim, a idealização é diferente do real. O ideal é diferente do real, né? É. Então nós temos sempre que ter em mente que a gente vive uma vida real, né? Que as pessoas são reais. A gente não tem que projetar o que a gente deseja dos outros nos outros, né? Isso é a idealização, Às vezes né? a Que gente tá impaciente, a gente tá é, bravo e a gente acha que a gente é o lírio do campo, né? Que a gente vai chegar em casa e todo mundo vai estar sim, perfeito com sim, a gente. Não é sim, assim, todo mundo tem seus pontos de é, cansaço, de esgotamento. Então, é a gente entender também que da mesma forma que nós estamos cansados, o outro também pode estar, sim. né? Uhum. Bom, então esse foi um tópico bem geral, assim, deu pra entender, né? Vamos pro segundo tópico que a gente separou aqui pra vocês. E o segundo tópico a gente vai falar sobre as pequenas práticas diárias que podem aumentar a nossa paciência. Pegando um gancho do que o Vitor acabou de falar, é a gente tentar reconhecer quais são os nossos gatilhos. O que tira a gente do sério, né? É a gente se entender, né? A gente olhar para nós mesmos e falar, isso me deixa estressado. Eu preciso me concentrar nisso, trabalhar nisso para ter mais paciência, né? Reconhecer os gatilhos, reconhecer os seus pontos fracos. Uma outra prática diária também, eu tô olhando aqui porque a Luísa tá dormindo, tá? É uma outra prática diária também, assim, pequena, é a gente fazer pausas, pequenas pausas antes de falar, antes de responder, Respirar, né? respirar, né? Vem com uma pergunta nada a ver e você já quer dar aquela patada? Não, né? Seja mais gentil, tá? Faz aquela pausa, respira fundo e pensa no que você vai falar. É você pensar antes de falar, pensar antes de agir, né? Porque o agir pode machucar muito a outra pessoa. Para não ser impulsivo também, E né? para não ser impulsivo, muito importante. Outra prática, pequena prática assim, diária, é praticar o autocuidado, né? Colocar o autocuidado de forma regular. Então é você manter uma boa alimentação, né? Tentar ter o sono em dia. Eu sei que para mãe e pai às vezes isso possa parecer difícil, mas aos pouquinhos dentro da rotina e se reestabelecendo para colocar o sono, né, em dia, dormir bem, ter a boa alimentação, né, praticar exercício físico, é o autocuidado, tá? Você se autocuidar, isso já ajuda muito na prática da paciência dentro de casa, porque você vai estar bem consigo mesmo, né? E você estando bem consigo mesmo, você consegue lidar com o próximo, com as frustrações do outro, né? Você lida melhor com isso. Um outro ponto também é a meditação.
a meditação diária, sabe? Nem que você pare por 3 minutos por dia, ou na hora que você acorda, ou quando você tem uma pausa no almoço, ou antes de dormir, 3 minutinhos que seja. Para, senta, respira, né? Tenta esvaziar sua mente, tenta conversar com você mesmo, num ambiente calmo, num ambiente tranquilo, no momento que você mais tiver, Agitado, né? não, sozinho, né? O momento que você estiver sim. sozinho, né? O momento mais calmo que você tiver ali, para você praticar essa meditação em paz. Eu falei agitado porque quando você se sentia às vezes esgotado, Sim, naquele sim. limite, É você você para e, né, parar, dá um respirar. tempo. Então, essas pequenas práticas, né, é muito importante, porque quando você respira, você para, você respira, pensa, antes de você falar, você evita um grito com o seu filho na hora da birra, você evita um bico com o seu marido, com a sua esposa na hora da briga, sabe? Então, você ter esses momentos mais tranquilos, né? E uma coisa também legal é a gente sempre praticar isso vai passar também. Isso também passa. Então calma, respira, vamos resolver isso primeiro, porque isso também vai passar, né? É a gente tentar se colocar no lugar, se manter em equilíbrio. Certo? Certo. Deu para entender esse tópico? Vamos pro terceiro, então? Vamos pro próximo, então. Vamos. Bom, o terceiro tópico, né, é muito importante, que é a gente usar o eu antes de usar o você. Fazer as trocas. Fazer essa troca, né? Porque normalmente quando a gente está sem paciência, a gente chega e fala assim, então, porque você isso, você aquilo. É muito mais simples se a gente chegar e falar assim, olha, meu amor, minha parceira, eu estou me sentindo sobrecarregado. Pode ser que meu dia tenha sido mais puxado do que eu gostaria que fosse, ou eu dormi muito mal essa noite. Você poderia me ajudar comigo, estar junto comigo para a gente resolver essa situação da melhor forma? Então, assim, você tem um exemplo de que precisa de ajuda e você vê que o seu parceiro não está te ajudando, não chega e fala, você não me ajuda. Fala assim, olha, estou muito cansado, estou sobrecarregado, vamos tentar dividir a função para esse a fazer, né? Vamos tentar sentar e conversar sobre isso para ver como a gente pode fazer, porque senão vira um chumbo trocado, né? Você é isso, e depois o outro se irrita e você é aquilo, e aí onde começam as discussões, né? Que esquenta, né? Fica acalorada a situação. Então, a gente colocar o eu antes pode ser uma forma da gente facilitar isso tudo, né? Da gente conversar com o próximo sem criticar, sem julgar, sem pressionar o outro, né? Então, assim, é bom a gente pedir ajuda sempre, né? Se a gente não está dando conta, se a gente está sobrecarregado, vamos pedir ajuda, né? Porque muitas vezes a nossa impaciência, ela pode vir de uma sensação de que a gente não está sendo ouvido direito. Entendeu? A gente chegar, nosso parceiro falar de alguma forma com que ele não escute. Então, também outro ponto muito importante é a gente falar de uma forma sem discutir, sem brigar, né? Uma forma sutil, para a gente conseguir ter uma conexão, né? Porque o modo com que a gente fala reflete diretamente se a pessoa, né? Se o parceiro vai ouvir ou se ele vai se fechar dentro daquele momento, né? Então, é muito importante a gente selecionar as nossas palavras, respirar antes da gente falar. Tudo tá interligado, né? Tudo interligado. Todos os pontos se interligam. E aí também no que você falou tem a questão de você saber colocar os seus limites, né, para o outro. Na hora que você falou da gente trocar, você não faz isso, por eu me sinto sobrecarregado, você tá pedindo ajuda, você tá cedendo a sua parte, você tá expondo pro seu parceiro os seus limites, né, que ali ultrapassou o limite, tá bom, vamos parar por aí, vamos controlar a partir de agora, né? Sim. É importante a gente manter. E pegando um gancho já, desse tópico que o Vitor falou, o nosso próximo tópico vai falar sobre a empatia. A importância da empatia dentro de casa. Né? A gente tem que começar a enxergar mais as pessoas que moram com a gente como seres humanos, igual a gente. Né? O meu parceiro é um ser humano. A minha filha é um ser humano. Ele tem sentimentos, ela tem sentimentos assim como eu tenho. É a gente praticar a empatia e se colocar no lugar deles. A gente nunca sabe o que o outro está sentindo.
Às vezes, num momento de, vamos supor, dar um exemplo aqui, no momento de birra do seu filho tá lá gritando, né, tá fazendo birra, o que é totalmente normal para a idade, e seu parceiro tá lá distraído, avoado com alguma coisa, o que que a gente faz? A gente sente vontade de explodir, de gritar com todo mundo. Mas se você parar por um instante, praticar a respiração antes de você falar, tentar dar uma acalmada e pensar por que que ele tá desse jeito? Será que tá acontecendo alguma coisa com ele que ele não tá conseguindo controlar nosso filho? Né? É você se colocar no lugar do seu parceiro, da sua parceira, porque o que ele tá sentindo é válido também. É você saber validar o sentimento dos outros, assim como não só os parceiros, como as crianças. Porque muita gente deixa os sentimentos das crianças inválidos, invalidam a criança. Ah, a criança está fazendo birra. Para, você não pode chorar. A criança pode chorar. A criança pode se expressar. A gente tem que se colocar no lugar dela. Por exemplo, a nossa filha, 2 anos. A gente tem que se colocar no lugar dela. Ela vai ficar frustrada quando ela não consegue o que ela quer. Ela vai gritar. Ela vai chorar. Porque ela não conseguiu o que ela quer. A gente tem vontade de fazer isso. Nós, adultos, quando não conseguimos o que queremos, a gente quer explodir, a gente quer gritar, porque eu não quero assim, eu quero do meu jeito. A gente não faz isso porque a gente já é adulto, tem um cérebro maduro e já consegue se controlar. Mas a criança ainda não. Então, a gente ter essa capacidade de se colocar no lugar da criança também ajuda na hora de trazer mais paciência para dentro de casa uns com os outros. Acho que na forma de reagir, a gente sempre pode estar pensando que a gente teria que lidar com a criança como se estivesse lidando com um adulto, de certa forma, né? Porque se a gente fala assim, você é criança, você não entende, você não... A gente acaba invalidando também, né? A gente menospreza a criança, um outro ser humano, só porque ela é uma criança, que ela não está completamente desenvolvida, então você automaticamente se impõe sobre ela de forma negativa, né? Você fala, ela é uma criança, então ela não sabe o que ela está fazendo, deixa eu resolver isso para ela. Não é assim. Não é assim que funciona. Então a empatia, ela é fundamental dentro de casa. É óbvio, você tem que ter empatia em todo momento, com todas as pessoas, mas dentro de casa é primordial, né? Isso contribui muito para o aumento da paciência. Bora pro próximo? Bora. Tá. Então vamos lá? O quinto e último, e não menos importante tópico, é rotinas e rituais que sustentem a conexão. É um negócio importante também, né? E a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Já, verdade. Né? São tópicos que a gente já abordou aqui. Mas nunca é demais falar, porque a gente tem dificuldade em colocar em prática, né? Claro. Então, eu falo que a gente aqui fala primeiro pra gente, depois pros outros, né? Então, a gente tem dificuldade para colocar muitas coisas em prática. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, para poder ir melhorando, né? Bom, os relacionamentos, eles são como as plantas, né? Eles precisam de uma rega constante, de uma manutençãozinha ali, de colocar um pouquinho de... qual que é a palavra? A Luísa fala vitamina, não é? Fertilizante. Fertilizante. Um pouquinho de adubo ali. Com isso eu falo que a gente precisa dos momentos, né? Pra gente recarregar nossas baterias. Né? E esses momentos são momentos em família, às vezes, né? Um passeio em família, um jantar em família. Os momentos a dois do casal, que são um café juntos, às vezes à tarde, né? Um almoço, um jantar, um vale night, que às vezes é muito, muito importante. E também um momento individual nosso, né? Que é um momento que a gente também precisa. Acho que eu falei isso uma vez num vídeo anterior. Falou mesmo. O meu momento é, às vezes, tomar um banho, chegar, tomar um banho, dar uma descarregada na energia, relaxar, orar um pouquinho durante o banho, para recarregar e reestabilizar meu ânimo ali, né? Então, esses momentos são muito importantes. Cada tipo deles, né? Soluciona um problema. Então, se a gente está com um problema, às vezes, com o próximo, né? Tá tendo um desequilíbrio ali na relação com o nosso parceiro, é importante que a gente saia, às vezes, à noite para jantar ou tome um café juntos, um almoço. Momentos de reconexão, né? Se a gente vê que em família a gente não está tão ligado, não está tão conectado, passear, sair para ir, igual a gente foi recentemente num parque, foi muito gostoso,
né? Em contato com a natureza, um negócio muito bacana. E se for um problema pessoal nosso, que a gente não queira expor nossos parceiros, né, nossa parceira, a essa situação que a gente vem passando, primeiro de tudo o diálogo, né, para Sim. tentar resolver. Sim. Se a gente vê que a gente precisa de um momento nosso, Mas é mesmo que você falou que você faz, gente. É. Só toma um banho mais demorado. às vezes não dá para sair, faça dentro de É. casa também, né? Mas é muito importante a gente ter ciência e a consciência das necessidades desses momentos, né? Que muitas vezes na correria a gente não percebe que precisa disso. E é onde as coisas começam a desandar, porque fica uma impaciência sem fim, né? A gente se torna mais intolerante, mais rebelde mesmo dentro de casa, né? E isso acaba um fomentando o outro, é fermento para o outro estar agindo também dessa forma. Eu acho que a gente falou bons tópicos aqui pra vocês. Eu também acho. Né? A gente trouxe aqui pra vocês o que a gente queria, que não é um vídeo muito longo, muito explicativo. Explicativo sim, óbvio, né? Mas a gente não se estendeu como a gente se estendeu no último vídeo. Mas... Não é um curso online, é só um vídeo. Não, é só um vídeo, gente. Só um vídeo do YouTube, tá? Do nosso canal. Então, encerrando aqui, né? Dando o encerramento final nosso aqui. É isso, a paciência ela é algo que a gente constrói diariamente, todos os dias, é um passo de cada vez. Nós temos que praticar, ter rotinas mais estabelecidas, menos sobrecarregadas, mais tempo em família, praticar empatia, algumas pequenas práticas, como a gente... Evitar os excessos, né? Evitar os excessos. Excesso de tela, excesso de rede social, Sim, né? sim, porque tudo isso contribui para você aumentar a sua paciência dentro de casa, com os seus filhos, com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Espero que vocês tenham gostado, que isso chegue até vocês e que de alguma forma contribuam. Isso que a gente falou para vocês contribuem de alguma forma dentro da casa de vocês, né? Então não esqueçam, né? Toda quinta-feira nós temos um vídeo novo aqui no canal às 7 horas da noite. Inscrevam-se aqui no Ser em Família, ativem o sininho, curta, comenta, compartilha. Aproveitando, né, colocando aí do curta, comenta e compartilha, comenta aqui com a gente, fala aí quais são as práticas que você faz dentro da sua casa para aumentar a sua paciência. Essa eu quero ver. Um ajudando o outro, isso aí. Não é? Bom, então é isso. Nós estamos também lá no Instagram, que é @ser.emfamilia. Né? Estamos por lá todos os dias nos stories e alguns posts também. É isso? A gente se vê então quinta-feira que vem.